Nossos valores são os valores da família, na defesa de uma pátria irmã. Somos herdeiros de sua história, guerreiros de seu presente, construtores de seu futuro. Numa sociedade livre, justa e solidária, como rege a nossa Constituição. Democracia cristã. Recebo aqui o Filipe Macron e também o doutor, né, conheço como advogado, sim, professor, o Jacó. Bom dia, Filipe. Muito obrigado por estar aqui junto com a gente. Bom dia, Pedro. Muito obrigado pelo convite, Jornal Repórter. Bom dia, população, aos nossos espectadores e ouvintes. E vamos tomar esse café com bala, então. Perfeito. Doutor, porque eu conheço o senhor, né, advogado, brilhante aqui na Fazenda Grande, uma vida bem tranquila. Por que o senhor resolveu colocar o seu nome à disposição da população? Gostaria que o senhor falasse um pouquinho do senhor também. Tá, bom dia, Pedro. Bom dia à nossa população de Fazenda Rio Grande. Essa pergunta aí que você me fez, por que eu decidi entrar na política agora? Porque eu me importo com a Fazenda Rio Grande. Nós nos importamos com a Fazenda Rio Grande, né? Nós temos visto, desde a época que eu cheguei aqui, um pouquinho da minha história, eu cheguei aqui em 1986, quando foi comprado um terreno na frente da Liblon, e nós construímos lá um barracão. E lá eu abri materiais de construção, e depois de vários anos acabamos fechando o material de construção, e eu parti para a parte de Direito, né? Fui fazer a faculdade de Direito, me formei em Direito, me formei em Administração, me formei também em Artes e Pedagogia e também ingressei no Estado como professor, né? E desde então, eu estou aqui na Fazenda Rio Grande e vejo toda a população, toda a necessidade, o crescimento que a cidade teve, o crescimento desordenado, e diante desse crescimento desordenado e dessa população que é carente na nossa cidade, nós achamos por bem colocar o nosso nome na disputa eleitoral para que seja analisado, né, para que seja visto se é possível que nós entremos na prefeitura e façamos um bom trabalho, né? Daí fui procurado pelo Filipe, pela Democracia Cristã, que é o partido dele, aceitei a ideologia da Democracia Cristã, que é a parte de respeito à família, respeito aos princípios republicanos, e decidimos agora formar aqui ele como vice, como prefeito e eu como vice, né? E é para ver se nós conseguimos alcançar o objetivo maior, que seria a eleição da prefeitura. A minha fala no início aqui, ela é verdadeira? A nossa cidade, ela foi mal planejada desde o início, doutor? Sim, eu acho que faltou mais parte técnica dentro da prefeitura, né? Na verdade, eu acho que quando você tem, por exemplo, uma secretaria de obras, você tem que colocar uma pessoa, um engenheiro, uma pessoa técnica para desenvolver. No urbanismo também tem que colocar um urbanista, né? Em todas as áreas da prefeitura devem ser colocados técnicos, não pessoas ligadas à política. Foi isso que eu achei desde o começo. E essas pessoas técnicas, com certeza, desenvolveriam melhor a cidade. Teria que ter um plano todo urbanístico voltado para a cidade para que essa desenvolvesse bem melhor. O que você falou no início, sim, é claro. A BR-116 já há muito tempo era para ser duplicada. Quando foi, já estava exaurida. Já não podia mais ter tantos veículos assim, porque não suportava mais. Então, tem esse caminho alternativo aqui por trás, que vai aqui pelo Umbará, e também tem aquele outro caminho alternativo ali pelo Tatuquara. Só que o caminho do Tatuquara é mais difícil porque você tem que ir até um ponto para fazer o retorno, né? Bem complicado. Filipe, eu confesso que de todos os candidatos que passou por aqui, né, você foi um que eu tive que pesquisar. O doutor Jacó eu já conheço, né, de bastante tempo, aqui da Fazenda Rio Grande, dos cafés nas panificadoras, né, sempre debutando, tudo certinho. Mas você eu ainda não conhecia, né? Eu te confesso, apesar de que a nossa produção ontem falou assim, pai, a HL era a nossa cliente, que acha que você tinha uma empresa, né? Depois você passou para outra pessoa, né? Uhum. E se for olhar aqui, né, no caso, assim, vamos votar aqui no melhor currículo. O currículo do Filipe e do Dr. Jacó ganha disparado. Queria que você falasse um pouquinho pra gente aqui, teu currículo que a gente observa que é invejável. Obrigado, muito obrigado. Realmente a HL ficava ali na frente da delegacia, né, da Polícia Civil. Isso foi em 2012, nós tínhamos sim uma publicidade com o Jornal Repórter. Fui muito feliz ali naquela empreitada. Bom, quanto ao meu currículo, eu me sinto uma pessoa fortunada sobre certos aspectos.
Quando eu completei 18 anos, eu estudei na Fazenda Rio Grande, né? Ensino fundamental ali no Colégio Marlene Barbosa. Depois fui para o Interativo até a 7ª série e continuei meus estudos no Colégio Desembargador Jorge Andrigueto. E quando eu fiz 18 anos, eu tomei uma decisão muito importante na minha vida. Eu fui para a Itália, né? Fui para a Itália, provenho de família italiana, então nós temos cidadania e tudo. E a Itália me deu uma abertura, me permitiu acessar um conhecimento. Lá eu fiz superior de Ciências Econômicas e Sociais, né? E foi uma outra realidade. Então, meu padrinho de crisma, ele é italiano e ele é diplomata, não? E num determinado momento ele falou: eu vou compartilhar com você um pouco dos meus conhecimentos, eu acho que você poderia me ajudar, você poderia redigir, você poderia me acompanhar, né? Em alguns... Ele já era aposentado na ocasião, né? Então foi meu grande mestre, uma pessoa que pôde me ensinar, me induzir, me conduzir. E foi onde eu tive meus primeiros contatos também com a política, né, através do meu padrinho, e aonde ele me permitiu ingressar em algumas ordens italianas. Ele era inspetor nacional do Ministério da Defesa, então eu entrei para a União Nacional dos Oficiais em Reserva da Itália. Foi onde eu comecei a ter meu contato militar, inclusive. E ao retornar ao Brasil, eu fui convidado por algumas entidades, associações e lideranças, e comecei a interagir um pouquinho mais com algumas importantes lideranças aqui do Brasil, né? Entrei para a Liga da Defesa Nacional, me tornei membro do Palácio Garibaldi, né? A gente pôde organizar a primeira festa da Itália, do Palácio Garibaldi, um palácio que tem 136 anos, né? Foi a primeira festa italiana que durou 26, 28 dias, e por aí vai, né? E por que você resolveu colocar o seu nome à disposição aqui para disputar a eleição em Fazenda Rio Grande? Eu acho que o principal ponto é o ponto da renovação, né? Da inovação. Nós vemos nós que acompanhamos o crescimento da cidade desde que ela tinha 40 mil habitantes, 60 mil habitantes, nós vemos uma estrutura que, se nós pegarmos os 4 anos anteriores, os 8 anos anteriores, 12 anos atrás, governo Chico Santos e assim por diante, nós vemos uma estrutura, na minha opinião, onerosa, onde basicamente são as mesmas pessoas que têm gerenciado o município. E tomamos essa decisão, junto com o professor Jacó, de pôr nosso nome à disposição, justamente por termos formado um grupo técnico de pessoas capacitadas, com currículo à altura, com conhecimento numa determinada área, numa determinada zona de interesse. E o principal, pessoas que nunca tiveram envolvimento direto com a política, né? Ou seja, nunca trabalharam com cargos comissionados, nunca foram candidatos a algum pleito eleitoral. E eu acho que isso é o que poderia trazer a diferença em respeito aos outros candidatos. Foi o que nos induziu a tomar essa decisão. Você se considera um candidato de direita? Me considero. Você apoia o presidente Bolsonaro? Recentemente ele teve uma atitude aí, eu gostaria de saber a sua opinião. Você é favorável a ele nessa questão dele ter exonerado? Não exonerado, né? Ele fez algumas atitudes que teve que... O Sérgio Moro teve que pedir a exoneração. De que lado você fica? Pois é, a estrutura... essa estrutura democrática que nós vivemos, essa república que nós vivemos, muito embora alguns digam, né, o Bolsonaro foi o novo, mas ele já era deputado há 28 anos, né? Ele já tinha uma longa carreira aí na administração pública. Na questão, no tocante realmente ao juiz Sérgio Moro, até uma coisa que está muito evidente, né, nos últimos dias, quando o juiz Sérgio Moro assumiu a pasta, né, como ministro da Justiça, ele tinha sido dado total abertura, total carta branca, né? E nós vemos desde os primeiros 100 dias do Bolsonaro a retirada do COAF, né, que foi a central de fiscalização realmente a nível federal. Houve um limite de delação premiada, foi instituído o juiz de garantias, nós tínhamos o pacote anticrimes, que seria apresentado acho que com 148 artigos, ele foi enxugado para 40 e não teve nenhum tipo de articulação dentro da Câmara. E então, assim, eu vejo como uma série de fatores que levaram à demissão do juiz Sérgio Moro. Acho que não foi o momento adequado, né? Porque estamos vivendo um período de pandemia, um período onde nós devemos dar as mãos, mas nós torcemos sempre para que o governo Bolsonaro obtenha sucesso, tenha êxito, porque estamos todos
todos no mesmo avião, né? A gente não pode torcer para que o piloto desse avião caia porque nós vamos morrer juntos, né? Então, Jacó, eu votei no Bolsonaro, eu assumo isso. Aliás, todas as minhas posições políticas eu assumo, não tenho vergonha de esconder. Muitas pessoas pegam e falam: ah, mas o jornalismo tem que ser independente. Com certeza tem que ser independente, mas tem que ser verdadeiro também. Confesso que eu fiquei em dúvida. Não sei se apoio o Bolsonaro, o Sérgio Moro, a vida inteira eu vou apoiar ele, mesmo ele tendo uma atitude que talvez poderia ter um pouco mais de diálogo com o presidente Bolsonaro, mas eu confesso que não fui nem para as redes sociais me dar a minha opinião, né? Sempre quem me acompanha no meu Facebook sabe que eu expresso a minha opinião, mas nessa eu fiquei ausente. Muitas pessoas falando: pô, mas o Bolsonaro acabou o seu governo. Qual que é a opinião do senhor? Nós já voltamos aqui para a Fazenda Grande sobre esse assunto. O senhor apoia o Sérgio Moro ou o Bolsonaro? Bom, até o momento da demissão do Sérgio Moro, eu apoiava piamente o Bolsonaro. Com certeza votei nele e defendia piamente ele. Como teve esse problema com o Sérgio Moro, eu ainda... Não é que eu não decidi qual lado estou esperando o julgamento do STF, porque, na verdade, o Procurador-Geral da República, o Aras, ele mandou um pedido de investigação ao STF, tá? O STF vai analisar se vai deixar ou não fazer essa investigação sobre o caso, né? Claro que todo mundo tem direito à ampla defesa ao contraditório. Nós não podemos julgar simplesmente por fatos jogados na mídia. Eu acho que nós temos que nos basear em provas, tá? Materialidade do crime, e para que seja dado a ampla defesa e o contraditório para qualquer um dos dois, seja o Sérgio Moro, seja o presidente Bolsonaro. Algum dos dois cometeu crime? A priori, há indícios, tá? Mas não há materialidade ainda, não foi comprovada a materialidade nem a prova. Então eu não posso dizer se houve crime, porque o crime depende de vários fatores, não é somente dos indícios. Tem que ter a materialidade do crime, tem que ter a justa prova e tem que passar justamente pelo juiz para ele pegar as duas partes, pegar o contraditório e a acusação e verificar se houve ou não o crime. Filipe, eu ainda tento entender, e até as do Bolsonaro. Quando ele aceitou ser o ministro, o Sérgio Moro aceitou ser ministro do Bolsonaro, ele falou: eu estou indo porque o presidente me deu carta branca. Vou trabalhar da melhor forma possível. Mas a partir do momento que o Bolsonaro vem a público e fala: não, eu indico. Nós sabemos que a lei, quem tem que indicar é ele. Mas quando ele fala: eu indico e eu troco quando eu quiser, ele não foi contraditório? Foi completamente contraditório. Na verdade, eu acho que o nosso papel como cidadão é ser crítico e imparcial sobre as questões políticas, seja a nível municipal, estadual, a nível federal. Quando ele deu realmente carta branca para alguns ministros, como Paulo Guedes, como o juiz Sérgio Moro, nós subentendemos que eles poderiam realmente fazer tudo que bem lhes entendesse, né? Se nós analisarmos, por exemplo, o pacote da Previdência, da reforma da Previdência, né, não teve nenhuma articulação do presidente direta com a Câmara e com o Senado, né? Isso foi uma coisa que confesso que durante o período de votação me deixou muito desapontado, porque eu vejo que a figura do presidente teria, sim, o poder de harmonizar essas duas casas, né, para que a votação fosse ele foi tirado, né, do projeto inicial. Ao tocante ao Sérgio Moro, concordo plenamente. Lhe foi dada a carta branca. Nós, como bons brasileiros, que temos o juiz Sérgio Moro como praticamente um herói nacional, né? Eu acho que ficamos muito sentidos em saber que muitas das soluções que ele trouxe não foram acatadas, muitas das ideias que ele tentou reproduzir no governo não foram acatadas, e isso coloca muito em dúbio, né? Eu acho que nós temos que ser imparciais. O Bolsonaro ele é assertivo numa série de questões, né? Mas quando ele dá uma canelada, quando ele realmente toma alguma atitude que não vale a favor, o nosso papel como cidadão é externar essa questão para que as coisas se equilibrem. Sem querer ser radical. Sem ser radical para nenhum dos lados nunca, né? Eu prefiro 1000 vezes afirmar assim: eu votei num cara que de repente tem um distúrbio, mas não é ladrão. Muito embora tenha algumas condições das famílias dele, se for provado,
eu quero que eles vão presos. É verdade. Se o Bolsonaro for lá comprovado que ele errou, eu também quero que ele seja preso, porque no nosso país tem muitas pessoas que, até clichê essa frase, né? Tem políticos de estimação. Sim. As pessoas que gostam do seu país querem ver as coisas dando certo. Dá a impressão assim que, tá nas redes sociais, né, se, por exemplo, aqui descobrir a cura para o coronavírus, a esquerda vai entrar na justiça para que não seja utilizado. É uma coisa que parece que o pessoal torce contra o país, Felipe. Essa é a oposição burra, né? Eu acho que a oposição ela é extremamente necessária num regime democrático, né? Não adianta você dizer, não, nós não temos oposição, a oposição, como se isso fosse uma coisa boa. Eu acho que a oposição é justamente o que traz para a pauta, para o debate, o contraditório, né? E o contraditório nos faz refletir. Então, não tenho dúvidas de que essa exoneração aí vai deixar muitas lacunas. Nós teremos aí num episódio, como disse o Dr. Jacó, muito sério, né? Porque tiveram acusações de todos os lados. Agora, o que muito se fala é a questão da governabilidade, né? Então, existem pessoas que têm boas intenções, que têm vontade, né? E a partir do momento que entram lá, se deparam com as duas câmaras, né? Com todos os partidos que muitas vezes vestem a bandeira do partido e não os ideais da nação, né? Nós temos também uma leva de eleitores, como o Pedro Bala bem disse, que vestem uma camisa, que vestem um número, que vestem uma legenda, independente do candidato, independente das propostas, eles apoiam essa legenda e apoiam essas ideias, o que enfraquece muito o diálogo público, né? Porque você acaba tendo uma visão leviana sobre casos e sobre assuntos sérios, né? Que deveriam ser discorridos com maior critério. Perfeito. 8h41 agora, nós estamos ao vivo nessa terça-feira, conversando aqui com os pré-candidatos. É pré-candidato que fala, doutor? Ou pré? Pré-candidatos. Pré-candidatos. A prefeito e também a vice-prefeito de Fazenda Rio Grande pelo DC, Democracia Cristã. Lembra dele, do Emael? Pois é, um democrata cristão. Nós temos muitos assuntos para falar aqui da nossa cidade, da nossa querida Fazenda Rio Grande. Essa cidade aqui que eu acho que deu a oportunidade para um monte de pessoas que chegaram de várias partes do país, e talvez seja o caso do Dr. Irineu aqui, que construiu a sua vida aqui em Fazenda Rio Grande. Então, por isso que a gente gosta tanto da nossa cidade e sempre estamos aqui debatendo sobre ela. Filipe, o Márcio Camargo falou agora, ali há pouco, de uma situação, doutor Jacó, eu gostaria de ouvir a opinião do senhor sobre isso, da justiça liberar chefe de quadrilha de PCC para ficar em casa na quarentena. Para mim isso é um fim do mundo, né? A pandemia aí, para mim, é um fim do mundo já. Agora, liberar presos, condenados, estupradores, nessas questões, qual é a sua opinião sobre isso, Filipe? É uma demagogia, né? Se você desrespeitar as orientações, você vai para cadeia. Se você está na cadeia, você tem uma alvará de soltura. Eu acho que tudo está relacionado ao grau de periculosidade do indivíduo, né? Então, eu não sei exatamente como está funcionando a questão de contingenciamento dos presídios, das delegacias, né? das prisões municipais e presídios. Mas eu acho que não é uma atitude, a atitude mais inteligente a se tomar, né, durante uma pandemia. Principalmente, como eu disse, teria talvez que elencar o grau de periculosidade de certos indivíduos, se fosse para fazer um alvará de soltura, o que eu acredito que não seja o caso de um chefe do PCC, né, de um estuprador, uma pessoa que cometeu latrocínio e entre outros crimes hediondos. Essa é a minha opinião quanto ao assunto. Doutor Jacó, o senhor que de repente luta ali para colocar criminosos na cadeia, né? Também defende algumas teses, né? E como é para ver assim esses bandidos perigosos assim sendo soltos? É uma decepção, na verdade, porque se você pesquisar em outros países, nenhum deles liberou presos por conta da pandemia. Todos eles mantiveram seus presos lá porque já estavam isolados. Não há necessidade de se soltar preso. É somente no Brasil que houve essa soltura de presos aqui, sabe, indiscriminada, onde soltaram criminosos periculosos na rua, né? E que já colocaram uma tornozeleira eletrônica, eles arrebentaram a tornozeleira eletrônica e inclusive já cometeram a cometer crimes de novo.
sabe? Essa história do juiz garantista, que garante muito a Constituição e não vai pelas jurisprudências que nós temos, é muito difícil, porque daí solta todos os ladrões. E o trabalho da polícia, que é um trabalho muito importante, de veras importante na nossa comunidade, ele é praticamente jogado no lixo. É como eles falam, enxugar gelo. Né? Prendem, colocam na cadeia, né? O juiz vai lá, simplesmente por causa de uma pandemia. Claro que a pandemia é perigosa, com certeza, né? Mas o que está ocorrendo? Eles já estavam isolados. Se eles já estavam isolados, deixa eles lá. Eles não, só proibir as visitas, não ninguém de fora. Deixa os presos lá. Agora, a população está presa em suas casas e os bandidos sendo soltos. É uma contrariedade, é uma coisa que não dá para acreditar no país, né? Bom, Filipe, se você chegar lá, for o prefeito, como você poderia fazer para manter o índice dentro do exigido e também valorizar principalmente os funcionários de carreira, como os professores que fazem muito tempo que não tem ali um aumento real nos seus salários? Essa questão sobre os professores, o Dr. Jacó vai explanar um pouquinho mais, que ele tem números precisos ali para trazer para a população. Agora, a nossa matriz política e a matriz do partido, ela é uma matriz um pouco mais conservadora, né? E o que uma matriz conservadora tende a propor? Ela tende a propor uma diminuição do Estado. Ela tende a propor a máxima eficiência do serviço público, né? Então, como que você consegue a maior eficiência? Colocando pessoas de qualidades, né? Nós temos aí um ditado que diz que uma pessoa trabalha por uma, quando qualificada, 2 trabalham por 3, 3 trabalham por 5, né? Então, realmente, eu acho desproporcional a quantidade de comissionados e a máquina pública como se apresenta hoje, vista a arrecadação, né, e visto as necessidades do município, que muitas vezes acaba sendo priorizado um setor menos primordial, menos primário, ou menos de menor necessidade do que outros, né? Doutor? Bom, sobre a educação que a gente estava falando, eu acho que, na verdade, nós precisamos muito de uma valorização dos nossos professores aqui do município, né? Seguir um plano de carreira bom, que eles tenham uma valorização e sejam respeitados. E também uma capacitação, promover uma capacitação para esses professores para que eles subam na sua carreira, né? Hoje nós temos dados aí, que nós temos de 2017, que foi a última estimativa, que nós temos 19.388 matrículas no nosso município, né? São 45 escolas de ensino fundamental, né? Temos 940 docentes nesse ensino fundamental. É um contingente grande de pessoas e que não são valorizadas. Eu vejo professores aí, muitos deles doentes já, porque tem que trabalhar demais com os alunos, as salas lotadas, e que não estão sendo valorizados. Eu acho que sim, temos que deixar de contratar pessoas com contratos precários, como está sendo feito, né? E valorizar o funcionalismo público, principalmente a classe dos professores, que, no meu entender, em todas as gestões, as últimas gestões, foi deixada para trás. É possível enxugar a máquina e valorizar o concursado, e trabalhar com ele, doutor? Porque nós observamos, Filipe, que o prefeito, ele tem que chamar aquelas pessoas de confiança dele. Você é eleito prefeito, mas o doutor Jacó aqui é a pessoa que você tem a maior confiança, você tem que estar com ele do teu lado. Mas é possível enxugar essa máquina para fazer uma boa administração? Com certeza, mesmo porque, como eu falei no começo da entrevista, né, nós temos que colocar pessoas técnicas, pessoas que saibam trabalhar com o assunto. Então, não há necessidade de colocar pessoas com cargos políticos lá, sabe? Tirar da Câmara dos Vereadores e colocar como secretários. Isso eu acho que não é uma administração, uma gestão viável. A gestão tem que ser programada, ela tem que ter técnicos que entendem da cidade. No urbanismo, um urbanista, né? Na saúde, um médico. Na parte de obras, um engenheiro, certo? Na parte de educação, um professor com mestrado, talvez. Sabe? Tem que colocar as pessoas certas nos lugares certos. E não inchar a máquina para que fique muitas pessoas lá, a folha de pagamento vai lá em cima, até fere a lei de responsabilidade fiscal, né? Somente para agradar certos colegas e amigos políticos.
Teria uma coisa, Filipe, que eu não consigo entender. O doutor Jacó falou agora da questão de um médico na saúde. Uhum. O médico secretário de saúde, o salário dele parece que seria 13 mil reais. Mas um bom médico, ou o médico, ganha dos seus plantões em torno de 50 mil reais. Uhum. Como que seria uma mágica? Colocar um médico, seria melhor de repente um administrador, doutor? Porque até mesmo, talvez o senhor como advogado já percebeu essa questão, erros médicos. Quando que um médico vai falar assim, ó, meu companheiro errou? Tem um corporativismo nisso aí. O senhor não pensa assim também, Filipe? Fique à vontade. Bom, eu vejo o seguinte, né? Na vida nós temos que conduzir a vida não só pelo dinheiro, né? Então, concordo que um médico, um plantonista ganha aí a partir de 28 mil reais, com seus plantões chega a cifras de 40, 50, mas muitos médicos também têm suas clínicas particulares, com um corpo de administração e um corpo médico próprio, né? Então, eu vejo que seria mais uma abnegação em prol do município, né, para escrever o seu nome na história, para realmente fazer uma gestão eficiente, redonda, do que uma questão salarial, né? Agora, o que acontece, Pedro, eu vejo muito a estrutura executiva, né? A gente tem que fazer uma grande distinção entre o executivo e o legislativo, né? Porque o legislativo ele não opera verba, enquanto o executivo, ele justamente, como sugere o nome, ele executa tarefas, né? Então, não basta só ser um médico, não basta só ser um professor, ele também tem que ter noções de administração, de gestão de grupo, de gestão de equipe, né? Logo abaixo vem o diretor-geral, né? Que esse sim também merece e tem que ser um corpo técnico, mas eu acho que essa é a principal questão. O gerenciamento de uma prefeitura, ela é muito similar ao gerenciamento de uma empresa, né? Se você nomeia um secretário e ele não está rendendo, ele não está criando projetos para aquela determinada área, ele não está criando um projeto de infraestrutura, sendo que ele é o secretário designado para isso, ele não está criando um projeto para educação, sendo que ele é o secretário que deveria se concentrar só nisso, não em apagar incêndios daquele determinado setor, mas também criar projetos de melhoria. O prefeito tem total poder e autonomia de exonerá-lo, de colocar um outro mais qualificado que renda melhor no local. Essa é uma gestão inteligente, na minha opinião, né? Essa gestão de estabilidade eu não vejo como a melhor solução, né? Se não acontece como o Tony muito bem citou, né? Nós encontramos aí secretários que muitas vezes malemar comparecem ou acabam não rendendo aquela... Isso, inclusive, nos dá o gancho aonde seria possível e muito inteligente fazer uma coisa parecida com o que o Bolsonaro fez, né? Ele fez a junção de ministérios, 3 ministérios, transformou em um na Fazenda Rio Grande. Nós poderíamos muito bem fazer isso, né? Uma vantagem de vocês seria de não ter compromisso com a velha política, porque nós observamos que o grupo A juntou tudo aqueles que estavam lá no grupo B, foram para junto, tudo certinho, e já conversando. Olha, se nós chegarmos lá, inclusive eu já escutei uma conversa de que não se preocupe, quem vai administrar vai ser nós. Ou seja, a máquina já vai estar toda comprometida. Depois, o prefeito, não está funcionando essa secretaria, vou mandar embora. Não tem condições de mandar embora porque tem os compromissos. Como que é a situação, a proposta de vocês? Se vinha outro grupo lá e falar assim, olha, eu apoio, eu gostei da sua candidatura, mas se vocês me darem a secretaria tal, eu estou junto com vocês. O que vocês pensam sobre isso? Nós tivemos uma matriz muito bem clara desde o início desse projeto político, né? Nós formamos uma executiva técnica, uma executiva que nunca teve, como eu disse anteriormente, envolvimento com a política, e o nosso trato foi justamente o seguinte: se nós queremos apresentar a renovação, né, nós não seria interessante coligarmos, né, fazer uma coligação com um terceiro partido para a majoritária, né? Então eu sou da Democracia Cristã, o Dr. Jacó é da Democracia Cristã e nós vamos com chapa única, né? Algum outro partido, nós fomos procurados por alguns partidos que eu não vou citar o nome agora, de pessoas íntegras inclusive, e existe sim a possibilidade de coligação lá na frente para majoritária, né? Agora, essa é uma questão que tem que ficar para a população, né? A população, ela tem que analisar os seus pré-candidatos, ela tem que analisar não só o candidato
ela tem que analisar o grupo a qual esse candidato pertence, né? E esse é um grande empecilho. Aonde tem muito cacique, né? Às vezes é muito índio, é muito cacique para pouco índio, né? Então, nós vemos essa questão, talvez uma gestão de um grupo A, de um grupo B, eles realmente, muito provavelmente, não têm esse poder de exoneração, né? E você já entra no dia 1º de janeiro com uma briga política interna, com uma divisão de poderes, com um lobby que não é isso que a sociedade precisa, né? Nós não precisamos de disputa de egos, nós não precisamos dessa soberba e desse lobby interno, nós precisamos de um grupo que trabalhe para a cidade, né? Então acho que esse é o diferencial da democracia cristã para com os outros partidos. Eu gostaria de ouvir a opinião do senhor sobre esse assunto de grupos políticos que antes loteiam tudo ali a prefeitura. Ó, se a gente ganhar, a secretaria tal é tua, essa é tua, outra é do outro lá. Aí fica inchado. Tem problemas na saúde lá que tá mal, mas não pode mandar embora. O Tony acabou falando, não sei se é essa a questão, de secretários que não vêm trabalhar. O que o senhor pensa sobre isso? Bom, antes de mais nada, eu quero deixar bem claro que o nosso compromisso, o compromisso da democracia cristã é com o povo, com a população da Fazenda Rio Grande. Justamente, nós não temos nenhum político antigo na nossa chapa, nós não temos nenhum colega que já foi vereador, alguma coisa, então nós estamos separados desses grupos. Nosso grupo é a democracia cristã. Né? Se lá para frente a gente achar que é interessante nos unirmos com outros partidos que já nos procuraram, isso vai ser discutido com toda a nossa executiva e também com a opinião do povo. Né? Eu acho que, como está se fazendo, loteando a prefeitura em cargos comissionados, isso não é o certo. Nós temos que dever, o nosso compromisso é com o povo e é a ele que nós devemos as explicações. E também acho que nós deveríamos criar aqui na cidade, a sociedade civil, criar um observatório municipal, tá? Para que se veja o que a prefeitura está fazendo. Não só na parte de pessoal, de administração de pessoal, como contratações de comissionados, como na parte de licitações. Deixar bem as claras isso. Isso há uma necessidade incrível de se fazer, né? Perfeito. O que os candidatos acham sobre o Jockey Club? No passado movimentou a receita, mas hoje atrapalha toda a mobilidade urbana da região. Essa é uma coisa gozada, esse assunto, né? Porque você conversa com as pessoas mais antigas e você diz, nossa, aqui nós poderíamos abrir uma rua realmente, alguma coisa que fizesse o acesso ou o desmembramento do jockey, né? E eles, pelo amor de Deus, não toquem no jockey. A cidade ela justamente nasceu em função do jockey, da criação de cavalos de raça, né? E etc. Então é um assunto muito delicado. O que acontece com o jockey é o seguinte, ele é uma propriedade privada, né? E digamos que ele está numa zona bem carinha, né? Se fosse para pedir a desapropriação, ou para que a prefeitura fizesse a aquisição desse jockey club, né? E realmente nós temos como se tivéssemos duas BRs na Fazenda Rio Grande, né? Tem a BR-116 e para o acesso a Iguaçu 1, Iguaçu 2 e todos os bairros subsequentes nós somos obrigados a fazer o contorno desse jockey club. O que eu acho que poderia ser estudado seria uma reestruturação. Eu ficaria muito feliz, acho que o Bala também, a população, em ter um jockey ativo, funcionante, talvez, sabe, criar-se um clube lá dentro, algo que também pudesse abonar a população. Eu sou muito, sabe, Bala, favorável às PPPs, né, que são as parcerias público-privadas, né? Então, muito se fala dos animais, né? Fazenda hoje estima-se 40 mil animais de rua, né? Nós sabemos que criar um centro veterinário do zero seria algo onerosíssimo para o município, né? Manter toda essa estrutura, manter os profissionais, traria um custo enorme. Mas nós já temos instituições, inclusive a PUC, que já faz um trabalho muito bonito, né, com os animais, inclusive voluntário, né? Qual é uma solução inteligente muitas vezes? Você fazer uma parceria público-privada, você investe nessa questão, entendeu? E o município pode gozar desses benefícios. Talvez o jockey fosse a questão de fazer uma parceria público-privada para que ele desse um ar novo, se renovasse e a população pudesse
gozar desse espaço. O que vocês pensam sobre a mobilidade urbana da Fazenda Rio Grande? Qual que seria uma proposta para isso? Bom, como eu já falei anteriormente, né, a cidade ela necessita urgentemente de um engenheiro de tráfego. Né? Nós não temos um engenheiro, uma pessoa técnica que possa desenvolver um projeto aqui. Né? Quem foi responsável pelo trânsito aqui foram pessoas que não eram especializadas no setor. Nós temos que colocar um engenheiro de tráfego, fazer um planejamento para ver aonde que nós podemos fazer esses binários, né? Se tiver que desapropriar, também teríamos que ver o caixa da prefeitura, se é possível ou não, né? Porque a desapropriação depende primeiro de um decreto de utilidade pública desse lugar e depois de uma desapropriação pagando o valor de mercado pelo terreno, não é o valor que a prefeitura estipula, né? E com certeza isso aí às vezes pode levar muito tempo, porque quem é desapropriado pode entrar com uma contestação e esse processo demorar muito. O que nós temos que ver, o que nós temos agora, pegar um engenheiro de tráfego, projetar a cidade para ver aonde nós podemos fazer binários, aonde nós podemos atravessar. Eu tenho uma ideia muito simples aqui que pode resolver um problema já sério de engavetamento, de aglomeração de carros ali na rotatória. Tá certo que pode ser que não seja responsabilidade da prefeitura, mas é fácil, dá para falar com a concessionária. Aquela rótula que tem ali perto do terminal, era só diminuir ela e fazer 2 pistas. Era muito simples, é um negócio simples que gasta pouco e dá fluidez. Dá para ver na outra rótula, que são 2 pistas, já desafoga bastante o trânsito. E ali também seria, sabe? É umas coisas simples que dá para fazer. E isso que eu não sou engenheiro de tráfego. Então, um engenheiro de tráfego com muito mais experiência, ele vai nos mostrar um planejamento para fazer isso. Quero complementar aí os pré-candidatos, professor Jacó e o Filipe Marcon. Quero fazer uma pergunta aí, Pedro. Eu, por exemplo, Luiz Augusto, sou o defensor da renovação. Acredito que em todos os níveis de administração sempre tem que estar renovando, nova oxigenação. Agora eu pergunto aí aos pré-candidatos, como é que é disputar uma eleição com candidatos fortes, que a gente vem nominando aí dia após dia? É possível, Filipe e professor Jacó, entrar no páreo? Bom dia. Bom dia, Luiz Augusto, desculpa. Bom dia. Eu acho sim muito possível, né? A nossa disputa não vai ser uma disputa econômica, né? A nossa disputa não vai ser uma disputa de capital político, de influências políticas, né? De tamanho do grupo. Eu acho que uma disputa inteligente ela é uma disputa feita com projetos, com propostas, com plano de governo, tudo baseado nas diretrizes orçamentárias, com base na arrecadação do município, com base nas competências, né, municipais, federais. Então, dessa forma, eu acho que é possível, sim. Nós acompanhamos nas últimas eleições aí a maior renovação histórica, né, a nível federal, com todos os nossos deputados estaduais, federais, e inclusive o presidente da República, né, que nunca tinha disputado ao pleito, né. Então nós vemos sim que o povo tem um anseio de renovação, tem um anseio de conhecer o novo, e nós gostaríamos de nos apresentar dessa forma, né? E durante toda essa caminhada nós teremos a possibilidade de apresentar nossos projetos, a nossa história e efetivamente quem somos, né? E depois o futuro a Deus pertence. Perfeito. E qual seria a principal bandeira do Democratas Cristão, Filipe? A principal bandeira são os valores conservadores e da família, da eficiência da máquina pública, trabalhando da melhor forma, gastando-se o menos, e o principal, a renovação, né? Ok. Eu queria saber aqui dos 2 candidatos, como que avalia o papel do vereador na atual aí gestão? Hoje eles fiscalizam o prefeito, apenas somente isso? Qual seria o papel fundamental do vereador? Veja, isso é uma pergunta que realmente eu tento esclarecer para a população, até para alguns pré-candidatos da democracia cristã, né? Eu tive a felicidade de viver uma temporada na Itália, e lá não se sabe quando foi a última vez que se aprovou um projeto de lei, tá? E aqui tem essa tara de colocar outdoor na beira da BR, de dizer, porque eu já passei 250 projetos, já aprovei 300 projetos, sendo que eu não vejo essa como a principal finalidade de um vereador, né? O vereador ele tem sim que ser fiscal do povo, ele tem que ser fiscal das contas públicas, ele tem que ser
fiscal do executivo, dos secretários, dos diretores, do próprio prefeito em si. Isso é uma coisa que eu vejo como uma figura ausente no município, né? Nós temos leis muito bem estabelecidas, o Dr. Jacó poderá explicar melhor do que eu, a nível federal. Nós temos uma Constituição maravilhosa que é defendida mundo afora, tida como uma das melhores constituições do mundo. Nós temos lei trabalhista, nós temos lei, lei previdenciária, nós temos lei praticamente para reger tudo. Para que um vereador municipal entre e trabalhe o mandato dele para criar projetos de lei, eu acho que isso não gera o melhor resultado para o município. O melhor resultado seria fiscalização e trabalho efetivo, cobrança do que já existe. Dá para fazer um contrato terceirizado para cuidar da saúde, para dar uma melhor eficiência na saúde, doutor? Com certeza, com certeza. O gasto com saúde do município é muito alto para ele manter um hospital ou umas UPAs ou UBSs, né, abertas com todos os médicos lá concursados. É um valor muito alto. E a partir do momento que o STF permitiu que as atividades essenciais sejam terceirizadas, como a saúde, como a educação, é possível sim fazer essa parceria público-privada com contratos, né, e exigir da empresa que vai ser contratada, que ela cumpra o que está no contrato, inclusive com cláusulas penais, inclusive se ela não cumprir, certo? Mas só que, primeiro, essa licitação, já lá no começo, que a licitação tem duas fases, a fase interna, que é quando você projeta o objeto, verifica o objeto, faz a comissão de licitação, e a parte externa, que é depois que você publica o edital, né? Tem que ser bem claro e tem que fazer o seguinte, como eu falei anteriormente, tem que ter um observatório municipal de transparência para verificar as licitações, se estão sendo certas, tá? Se estão sendo cumpridas, né? Os contratos estão sendo cumpridos, e também na data da abertura dos envelopes, que tem que ser uma audiência pública. Eu nunca vi aqui na Fazenda uma audiência pública para abertura de envelopes de licitação. Tem que ser chamada a população, colocado lá, olha, a empresa tal colocou o valor tal, o envelope tal para o serviço, a outra empresa assim, porque é uma audiência pública, todo mundo pode participar. Eu acho que tem sim, tem condições de fazer um contrato com terceirizado, né, na área de saúde, e que possa prover todas as necessidades da nossa Fazenda Rio Grande. Eu tenho visto agora nesse tempo de pandemia, até me assustei, que tem a UBS ali perto do cemitério municipal, que está fechada. Tem a outra UBS aqui perto do Bosa, que também está fechada. No tempo de pandemia, isso aí não pode ficar fechado. Se tivesse uma parceria, um contrato com uma empresa terceirizada, com certeza nós íamos exigir que essas UBSs estivessem abertas. Eu não vejo uma movimentação para hospital de campanha, qualquer coisa agora na Fazenda Rio Grande, que é necessário por conta da pandemia. Essa é a nossa opinião, né? Perfeito, exatamente, de todo mundo, né? Filipe, vou fazer uma pergunta para você responde, depois a gente vai ali com o nosso amigo Márcio Camargo, por gentileza. Você tem uma larga experiência, até uma pessoa aqui, o Jota Torreto, né? Ele está bem interessado aqui na nossa entrevista, é isso mesmo, Jota. Ele pergunta a questão se você estava no DEM, mas você está no Democracia Cristã, né? Isso, 27, DC 27. 27. Você tem uma larga experiência aí internacional, né? Já um currículo aí que nós falamos aqui invejável. Mas algum ponto da Fazenda Rio Grande, assim, que você realmente conhece, sabe que a Fazenda Rio Grande é carente e você precisa atuar? Por exemplo, ali no Jardim Colonial, o que você poderia falar da Fazenda Rio Grande? Bom, eu vi a pergunta, inclusive, do Leandro ali, sobre a questão do turismo na nossa cidade, né? Eu tive a felicidade de organizar a primeira festa da Itália, do Palácio Garibaldi, né? Ali no Largo da Ordem. E ali nós tínhamos uma pequena abertura, né? Geralmente nesses eventos sempre chamavam-se os mesmos grupos, as mesmas bandas, etc. E nós queríamos fazer uma coisa mais inclusiva, uma coisa um pouco diferente, né? Então eu peguei meu carro junto com minha esposa e nós começamos a visitar o Caminho do Vinho. Nós fomos para São José dos Pinhais, na Colônia Mergulhão, ver como que eles estão estruturados lá, né? Que lá tem um grande afluxo da imigração italiana. Nós fomos para Colombo, ver exatamente como que eles se organizam, eles têm festas maravilhosas lá. Nós fomos para Campo Largo, enfim, tivemos a felicidade de visitar esses municípios e ver realmente como a capital é atraída, né? A capital que às vezes carece um pouco de zona rural, né? Ela é muito urbanizada,
eles sentem prazer em no final de semana aí se dirigir a esses locais, né? Fazenda Rio Grande está num ponto estratégico, né? Você pega a BR em poucos minutos, você já está no acesso do Veneza, por exemplo. E nós temos a famosa gruta, né, do Passo Amarelo. Aquela gruta, para ter uma ideia, ela foi fundada em 1933, né? Nós temos fotos históricas ali em volta da gruta, nós temos a igreja do Marcelino, nós temos a igreja ucraniana. Eles têm uma tradição muito bonita, que é a tradição eslava, né? O batismo eslavo que eles fazem no começo do ano, onde naquela gruta era feito justamente o batismo eslavo. Então, na área do turismo, eu vejo essa questão do Passo Amarelo, ela poderia ser muito, mas muito desenvolvida. Já existe um projeto de interligação da igreja ucraniana com a igreja da colônia Marcelino, onde você desse oportunidade para a população fazer uma trilha, fazer cavalgada, fazer mountain bike. Fazendo a pavimentação dessa zona, você permitiria a abertura de restaurantes, agriturismos, artesanato, e nós poderíamos sim explorar muito tranquilamente a Fazenda Rio Grande, né? Nessa parte turística, tanto de visitantes vindo da capital, quanto o próprio povo fazendense, né? Final de semana se dirigiria a essas localidades para passar um final de semana agradável com a sua família. Perfeito. Você com todas as honrarias internacionais aí, já conheceu o mundo, né? Tem bastante reconhecido em várias partes aí. O que faria você ser prefeito de Fazenda Rio Grande? Você está preparado emocionalmente para esse desafio? Porque aqui você vai enfrentar muitos problemas sociais, Filipe. Uhum. Bom, no entanto, ao escolher a nossa chapa de vereadores, foi um trabalho estratégico muito bacana, sabe? E foram esses apoiadores que me deram força, foi a executiva, foi o próprio Jacó, que me sustentou e que me faz acreditar e que me faz permanecer firme, né? Nosso planejamento estratégico quanto aos candidatos é diferente do que a maioria faz, né? Um zoneamento da cidade, né? Então nós precisamos ter um candidato do Iguaçu, um candidato do Veneza, um candidato do Gralha, um candidato do Eucaliptus. Nós dividimos a democracia cristã em áreas de interesse, né? Em áreas de atuação, né? Nada melhor, como eu disse, do que uma responsável por uma ONG dos animais para nos dizer qual é a carência do município no tocante aos animais. Nada melhor do que uma pessoa ligada à segurança pública para nos informar isso, né? Então nós montamos uma equipe de vereadores técnica também, que de 20, 17 não tiveram nunca nenhum envolvimento político, que são lideranças na área da ação social, na área da educação especial, das minorias, na área da segurança pública, né? E são eles que estão nos trazendo a necessidade da população, né? Da população mais carente, da população como por exemplo do Jardim Veneza, né? Nós estamos lá com um dos responsáveis pela Associação de Moradores, e ele nos trouxe toda a problemática do bairro, né? E agora nós estamos trabalhando em cima dessas soluções. Quanto ao estar ou não preparado para ser prefeito, eu acho que existem duas ramificações, né, do conhecimento. Nós temos o conhecimento empírico, aquele conhecimento onde você tem que desenvolver aquela atividade incansáveis vezes para atingir o conhecimento. E nós temos o conhecimento científico, que é quando você estuda, quando você se capacita, quando você se informa, né, e quando você se nutre de bons conselheiros e de boas pessoas, né. Então, realmente, eu nunca vivi em primeira pessoa a vida pública, mas eu sempre fui empresário, desde os meus 13 anos, quando comecei com meu pai. Vocês bem lembraram, né? Com 19 anos eu era dono da HL Informática, então, imagina, na minha primeira idade, e eu vejo que Sócrates dizia que talvez os predicados mais importantes para que um candidato ou para que um político esteja apto, ou seja, a melhor solução para um município ou para administrar a sociedade como um todo, é a sabedoria, né? Ser praticante do bem e ter amplo conhecimento da justiça, ou seja, ser um homem justo, sábio e de bem. E eu acho que a democracia cristã, junto com o Jacó, que agregou muito no grupo, apresenta esses predicados. Doutor Jacó, como que foi para montar a chapa de vereadores? A lei, ela exige que tem que ter pelo menos 6 do gênero, né? Foi fácil? Essa chapa está forte? Como que foi? No nosso caso foi muito fácil, porque eles aceitaram a nossa ideia de renovação, né? E foi muito fácil de montar a chapa e montar também a executiva do partido. Nesse ponto nós não tivemos dificuldades, inclusive até
nossa chapa tinha até mulheres demais que exige a lei, né? Então foi preenchido todos os cargos, ficamos com bons representantes, né? Como o Filipe falou, especialistas em certas áreas, né? E confio muito na equipe de vereadores e pré-candidatos a vereadores aí, que vai nos ajudar muito na eleição e também no trato com a cidade, se eleitos formos. Eu queria saber o seguinte, o que vocês anotaram lá, falar, isso aqui a gente tem que falar, esse aqui é o nosso projeto de governo, que a gente não perguntou aqui. Gostaria que ficasse à vontade. Eu acho que o principal ponto que nós anotamos e que nós refletimos sobre é justamente trazer essa chapa da inovação, mas não só, né? Eu acho muito interessante quando alguns pré-candidatos apresentam, esse é o nosso plano de governo, que você vê que na verdade é um plano de ideias, não é um plano concreto, né, de se pode se viabilizar ou não, né? E nós, por termos montado essa chapa, onde é composta por professores, por educadores e por uma série de pessoas da sociedade civil, o nosso principal diferencial, ou o principal ponto que eu gostaria de elencar é isso. Nós estamos montando um plano de governo com assessoria de pessoas da área, né? Não será um plano de governo vago, um plano de governo aproximativo, ou utópico, né? Eu vou comprar 50 viaturas, vou construir 2 hospitais, vou fazer 15 creches. Não, tudo com o pé no chão, baseado em diretrizes orçamentárias, temos um bom corpo jurídico e contábil. Então eu acho que essa é a principal mensagem que nós queremos trazer. E deixar para a população um recado, né? Nós acompanhamos a instabilidade política da nossa nação, né, nos nossos últimos anos. Nós viemos de um impeachment, né, traumático da Dilma, a assunção do Temer, né, e depois a eleição do Bolsonaro, os ataques, até uma facada ele recebeu, né? Então nós precisamos respeitar o processo democrático, nós não podemos votar com o fígado, votar com as emoções, né? Nós precisamos votar com a cabeça. Então eu peço que, por gentileza, nessa caminhada, o eleitor, os nossos ouvintes, eles analisem realmente todos os candidatos, o grupo, as propostas, o plano de governo, a integridade moral de todos esses candidatos, porque só assim nós vamos conseguir construir uma Fazenda Rio Grande mais livre, mais justa e mais solidária. Doutora Jacó. Bom, eu faço das minhas palavras as palavras do Filipe, né? Com certeza nós queremos uma sociedade melhor, principalmente para a Fazenda Rio Grande. Tá certo que temos intempéries aí, que ele já falou, as transições de governo, tal, essa pandemia que está nos assustando muito, né? Vamos procurar também aumentar o nosso índice de ocupação aqui na cidade, porque nós temos um índice muito pequeno de ocupação, né? Ele gira em torno de 17% agora pelos dados que nós temos aqui de 2008 do IBGE. Mas como é que nós vamos fazer isso? As empresas estão entrando todas em processo de falência por causa da pandemia. Eu acho que é o seguinte, na crise é que você tem boas ideias, na crise é que você tem que se reinventar, né? Eu acho que, estou vendo hoje em dia, né, nós principalmente os professores estão tendo que se reinventar e dar aulas por EAD. Tá? Os artistas estão tendo que fazer shows em live. Eu vi uma reportagem de uma senhora que ela trabalhava com bonecas de pano e ela não estava vendendo, ela aproveitou o pano para fazer máscaras. Eu vi ontem também outra reportagem em que o pessoal está buscando comprar por delivery pipoca de cinema, que é uma coisa que a gente não imaginava. Então, com certeza, as nossas empresas, os nossos investidores vão se reinventar, vão se reestruturar e nós vamos sim conseguir trazer novas empresas para cá, para que a nossa população tenha mais emprego aqui na Fazenda Rio Grande, não tem que sair daqui para trabalhar em outros lugares. E, de mais a mais, como nós nos apresentamos à sociedade aí, a nossa ideia é essa, tá? Uma ideia de renovação, de respeito à família, tá? E de cumprimento dos princípios republicanos. Doutor, quando falam assim, puxa vida, o doutor Jacó não participou da vida política da Fazenda nesse quesito ali e por lá. Isso você entende que é um impeditivo para que pessoas novas, que, olha, eu estou com vontade de fazer alguma coisa, entre na política, ou pelo contrário? Nem todo mundo nasceu sabendo. As pessoas devem acreditar em novas propostas e dar uma oportunidade para os novos, doutor? Com certeza, com certeza. Veja, na nossa Constituição não há nada que você tem que fazer carreira política.
Não existe carreira E política. não é uma profissão, né? Não Você é uma está profissão. prefeito, está Exatamente. Eu até, opinião própria, no partido, eu sou contra a reeleição. Eu acho que a reeleição não deveria existir. Sempre colocar sangue novo lá. Porque senão se perpetuam políticos antigos e ficam gerenciando cidades, gerenciando estados o tempo inteiro. Eu acho que tem que ter a renovação. A renovação é necessária. É necessária para crescimento, para novas ideias sejam vistas. Né? Se continuar sempre os mesmos, infelizmente, vai continuar a cidade do jeito que está. Então, a renovação é extremamente necessária. Felipe, só para a gente encerrar, quero agradecer muito a participação de vocês aqui. Chegou uma pergunta aqui que o pessoal já foi correr lá. Quem que é o Felipe? Quem que é o Dr. Jacó? Porque a gente está acostumado, é Cartário, é Toninho, é Chico Santos, é Márcio Wozniak, que são os políticos que, com todo respeito, são os tradicionais. Todos meus amigos, né, são os políticos tradicionais. Mas o Felipe eu não conheço, ele, Dr. Jacó. Até no teu perfil no Facebook está que você mora em Pádua. Onde fica isso? Tem também lá assim, ó, o Filipe e João Felipe. O que significa isso? Até para esclarecer essas pessoas, que as pessoas são ligeiras, corre lá para saber. Que bom, continuem correndo. Acesse nossas páginas, né? Filipe Marcon, tanto a página de amizade quanto a página aberta. Bom, meu nome de batismo é João Felipe, né? João Felipe. E como eu tenho dupla cidadania italiana, o nome João ele não é pronunciável na língua italiana, né? Porque o J não tem acento e o tio não existe. Então lá me foi dada a oportunidade de fazer essa troca de nome, essa adaptação de nome, né? Então, teoricamente, eu tenho um predicado na Itália e um que eu utilizo, me valgo no Brasil. A questão é que quando eu comecei a minha vida teoricamente pública na Itália, né? Eu retornei ao Brasil e esse nome Filipe ele continuou, eu continuei lidando com ele, as pessoas me identificavam por Filipe. E por bem nós achamos de manter esse nome para a campanha política também. É o mesmo que o Pedro Bala. É o Pedro Bala. Bom, muito obrigado pela sua participação, eu desejo muita sorte para vocês. Eu quero convidar vocês para vir outras vezes aqui, porque vocês que atuam na área de direito sabem que a lei ela permite que nas redes sociais nós façamos o nosso trabalho, desde que respeite, né, as determinações. Então, deixo aberto para vocês, porque geralmente as pessoas novas não têm uma abertura. E não que eu queira que, vote nesse, eu vote naquele, mas para levar as propostas e que o povo, o morador da cidade, aquele que mais precisa, saiba escolher bem os seus candidatos. Muito obrigado mesmo, vocês enriqueceram muito aqui o nosso trabalho. Bom, nós é que agradecemos essa participação e estamos sempre dispostos à população e também à imprensa, que é o corolário da democracia, né? A imprensa livre e isenta, com certeza o corolário da democracia, e estamos dispostos aí a tentar fazer um bom governo na nossa cidade e estamos à disposição da população aí pelas mídias sociais e pelo nosso Facebook da Democracia Cristã, né, Felipe? Isso mesmo. Obrigado, Pedro. Não tenho como agradecer esse convite. Foi uma manhã muito feliz aqui, tomei tua garrafa de café quase inteira, mas eu acho que discussões como essa só enriquecem o debate público, né? Ninguém quer aparecer como salvador da pátria, impor que nós somos a melhor opção ou a pior, mas são momentos como esse, com uma imprensa livre e justa, que nós conseguimos debater ideias, né? Eu parabenizo, por exemplo, o Renan, que teve a feliz iniciativa de criar um seminário político, né? Foram 2 noites, né? Esclarecedor, até para quem já trabalha na política, quem já vive a política, saiu de lá muito esclarecido. Eu espero que esse debate continue ocorrendo e quem sabe no futuro próximo nós possamos promover um debate, né? Conte com a minha ajuda, com o meu aporte, inclusive, se necessário for, para organizarmos, né, depois das convenções partidárias, um debate entre os candidatos, para que a gente possa ouvir de cada um pouco da sua história e um pouco de suas propostas sobre tocante, né, sobre a educação, sobre pautas sensíveis, né? Até o jornal ele tem 2 pedidos, né, para realizar 2 debates. Como que a gente vai fazer? Deus que sabe, mas a gente tem essa intenção e que moramos na Fazenda Rio Grande, amamos a Fazenda Rio Grande e queremos que o melhor esteja lá com a caneta para administrar. Isso mesmo. Então um abraço a todos vocês que nos acompanharam nessa manhã de terça-feira e gostaria de dizer que estamos abertos. Qualquer dúvida, qualquer esclarecimento que se faça necessário, escrevam a Democracia Cristã, escrevam no meu privado, que nós estamos aqui para esclarecer, nós não temos absolutamente nada a esconder da população. Então, um grande abraço a todos. Obrigado, Pedro. Perfeito. Meus amigos, vamos esclarecer amanhã. A nossa agenda aqui é o Rodrigo Rodrigues.
o tema o jovem na política, como foi o caso aqui do Filipe, né? Jovem com uma experiência, que é a chapa que está se formando aqui.